Sejam todos bem-vindos e o tema da live de hoje é catarata volta depois da cirurgia. Várias pessoas, vários pacientes acabam tendo essa dúvida por apresentar algum tipo de turvação depois de algum tempo, alguns meses da cirurgia. Meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista, especialista em catarata e retina clínica. Sejam todos bem-vindos. Se você conhece alguém que precisa dessa informação, que já fez cirurgia, tem mais ou menos um ano, se você já conhece alguém que vai passar por seu procedimento, encaminhe esse link para ele. Essa live vai ficar salva. É um tema super importante porque é uma pergunta muito frequente no nosso consultório. O paciente às vezes opera de catarata e pergunta quantas vezes a gente precisa operar? A catarata volta depois da cirurgia? Então hoje a gente vai abordar quais são os sintomas que podem apresentar de turvação visual no longo prazo depois da cirurgia. Quando a gente fala cirurgia de catarata, a gente sabe que é para melhorar a visão, mas pode acontecer de ter alguns sintomas depois de 1, 2, 3 anos da cirurgia. E às vezes o paciente acha que depois que opera não precisa mais passar pelo oftalmologista. Então aqui é um conteúdo até para informar a necessidade de ter um acompanhamento regular mesmo depois de ter operado a catarata. Então hoje é um tema que a gente vai abordar falando sobre a catarata e o pós-operatório de longo prazo. Então, primeiro a gente tem que entender o que é que acontece na cirurgia. Quando a gente faz uma cirurgia de catarata é essa opacidade da nossa lente natural aqui, que gera o embaçamento da visão e é feito um tratamento cirúrgico para retirar essa catarata e colocar uma lente no lugar. E a lente fica assim, ó, na posição centralizada na parte interna do olho. Então, quando a gente faz a cirurgia, a gente tira por completo essa catarata e coloca uma lente artificial no lugar. Então, já para responder o questionamento, não volta. A catarata, depois que faz a cirurgia, ela não volta. E por que existe essa dúvida entre os pacientes? É coerente, às vezes, a gente entender, quando a gente já conhece a parte técnica, eu sei que tem colegas que assistem, mas é uma dúvida muito frequente de pacientes que, às vezes, faz a cirurgia e acha que vai voltar. Porque depois de um tempo pode acontecer de ter uma turvação visual. E essa turvação visual é semelhante ao início da catarata. Então por isso que existe o questionamento, caramba, fiz a cirurgia de catarata já tem 2 anos e começou a embaçar novamente. Será que a catarata voltando? Então por isso que existe esse questionamento, porque é possível acontecer de gerar alguns sintomas visuais mesmo depois de ter sido feita a cirurgia de catarata. E qual é a principal causa dessa turvação de quem fez a cirurgia? Então a principal causa é o que a gente chama de opacidade da cápsula posterior. Então vou colocar aqui para a gente entender o que é que acontece. Essa opacidade ela é gerada pela migração de células que existe ainda na cápsula onde fica apoiada essa lente. Quando a gente faz a cirurgia, a gente comentou aqui já em outras lives como é realizado esse procedimento, a gente acaba fazendo uma pequena abertura nessa cristalino, que é a lente natural, e a gente acaba tirando a catarata, mas deixa um esboço para receber essa lente. Aqui eu trouxe um amiguinho nosso, ó, um olho artificial, para poder ajudar a gente. Então, primeiro, como é que acontece com a cirurgia? Dentro do olho, atrás da pupila, existe essa outra lente aqui, ó, que é uma lente chamada de cristalino. Essa lente, quando opacifica, ela que é chamada de catarata. Só que ela tem uma cápsula. Essa cápsula aqui, chamada de cápsula, tem a parte anterior e a parte posterior. A gente tira no momento da cirurgia, faz uma abertura nessa parte anterior e tira toda a catarata. E é nessa cápsula que a gente apoia a lente. E atrás dessa lente fica esse saco capsular. Esse saco capsular existem ainda células em atividade que podem fazer proliferação e acabar acumulando atrás da lente. Então essa opacidade, que é vulgarmente chamada de sujeira na lente, ela, apesar de ter esse nome, não é a lente em si que fica opacificada, e sim a cápsula onde está o suporte da lente. Então aqui eu estou ilustrando de como é uma lente limpa, com a cápsula íntegra, e aqui em cima, ó, uma cápsula com as opacidades. Aqui a gente chama, se tiver colegas na live, isso aqui são as pérolas de Elschin, que é um epônimo para essas opacidades que fica parecendo que tem umas pérolazinhas. E isso causa muito embaçamento na visão do paciente.
muito embaçamento semelhante à catarata. Então, às vezes, é comum acontecer depois de 1 a 2 anos essa proliferação de células, esse acúmulo na visão central e o paciente começa a ter um embaçamento. E aí vem o paciente, doutor, eu fiz a cirurgia tem 2 anos e embaçou novamente. Será que a catarata está voltando? Não, a catarata não volta. Mas os sintomas são muito semelhantes e a causa é essa, opacidade cápsula posterior. Aqui, e essa opacidade pode gerar uma cegueira, não gera uma cegueira, mas pode ser tão intensa que vai gerar um embaçamento muito grande. Tem pacientes que às vezes não conseguem nem ler aquelas letras de outdoor por conta dessas opacidades. E quando acontece nos 2 olhos, o paciente fica literalmente dependente. Então, é uma das causas de baixa de visão. Geralmente pode acontecer de 1 a 2 anos, mas tem paciente meu que tem 5 anos de cirurgia e não apareceu. Já outros, com às vezes 8, 10 meses, já começou a embaçar, porque depende do tanto de opacidade e a localização. Quanto mais central essa opacidade, mais vai impactar na visão do paciente. E como é que trata? Será que precisa de uma nova cirurgia igual a da catarata? Não. Hoje já tem uma técnica muito avançada que utiliza uma energia de laser, que é um YAG laser, que o que é que ele faz? Nessas opacidades, ele faz uma fragmentação, uma quebra. Ele começa a diminuir, quebrar essas partículas em partículas menores e joga para os lados. E por que alguns pacientes falam assim, quantas vezes eu vou ter que ficar limpando minha lente? Geralmente, em um único momento, é feita essa limpeza e a gente tira o local onde acaba acumulando. Então, uma única vez é o suficiente para poder tirar essa sujeira, essas opacidades, e essa lente fica limpa e não suja novamente. Porque as células continuam a se proliferar, mas ela não tem mais o espaço para chegar na região central. Então, é um procedimento muito importante para o paciente, porque às vezes o paciente acha que vai ficar limpando várias vezes, e não é assim que funciona. E como é que fica a lente depois de limpa? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de paciente meu. Em todas as unidades que eu trabalho, tem esse equipamento. Eu atendo em Feira de Santana, Conceição do Coité e na cidade de Tucano. Nas 3 unidades tem um aparelho YAG laser que realiza essa limpeza, esse procedimento, e é assim que fica. Tá vendo aí aqui em cima? As opacidades que são geradas para quem tem essa lente é o chamado lente suja. A lente fica com esses fragmentos atrás dela e gera muito embaçamento. O que é que a gente faz? A gente começa a quebrar com os impactos de laser, fragmentar, e aí vai começando a jogar para os lados. E o centro depois fica limpinho, ó, igual essa ilustração aqui embaixo. Então, a capsulotomia posterior, que é o nome técnico para esse procedimento, é o que o pessoal acaba falando como limpeza da lente. Então, se chama capsulotomia posterior com o YAG. Aqui a gente vai só ilustrar como é que fica essa lente depois de limpa. Eu trouxe em 2 situações. Aqui a gente fez aqui um losango. Você vê que a borda ainda tem essas opacidades, que é essas células em migração, que são essas opacidades que continuam no olho, mas que não impactam mais na visão porque não está mais na parte central. E por que uma está vermelha e outra está preta? Isso é só na forma da gente utilizar o equipamento que avalia esse olho. A gente usa um equipamento chamado lâmpada de fenda e que ele pode mudar a posição da iluminação e gerar essas mudanças de cores. Mas todas as imagens mostram a lente limpa. Então é assim que fica o aspecto depois de retiradas as opacidades. E o paciente questiona, Dr. Ronald, depois que eu fiz a limpeza, eu fiquei vendo mais umas mosquinhas. É normal? Sim, porque a gente não entrou no olho do paciente e tirou essa sujeira. O que a gente fez foi dilatar o paciente, fragmenta para tirar dessa região central, e parte dessas partículas ficam soltas aqui dentro do olho. E aí, às vezes, esses pacientes acabam vendo o movimento que ela faz quando olha para um lado ou para o outro. Então, é comum ficar algumas partículas ainda visíveis, mas que não atrapalham a visão, mas pode gerar aquela sensação de mosquinha na visão, tá?
Então, isso é a principal causa de opacidade ou turvação visual no paciente que já fez cirurgia de catarata. Geralmente, depois de 1 a 2 anos que apresenta essas alterações. Mas é só esse o motivo de precisar manter o acompanhamento depois da cirurgia? Não. Todo paciente, depois que ele faz cirurgia de catarata, ele precisa manter um acompanhamento regular com o seu médico oftalmologista. Por quê? O paciente pode ter comorbidade, a maioria dos pacientes que têm catarata são pacientes mais idosos, tem risco de ter degenerações maculares, risco de desenvolver glaucoma, risco de ter lesão na parte da frente ou do fundo do olho e acompanhar também a pressão do olho. Então, uma consulta completa, a gente acaba fazendo toda essa avaliação, não é só para mudança de grau, mas sim para evitar riscos de lesões na parte do olho como um todo. Então, aqui a gente vai trazer alguns exemplos de outras alterações que são encontradas e tem que acompanhar em pacientes que fizeram a cirurgia de catarata. A principal delas são nos pacientes diabéticos. Os pacientes que a gente já tem diagnóstico de diabetes, a gente já sabe que faz acelerar o processo da catarata. Mas mesmo depois da cirurgia, ele precisa manter o acompanhamento porque existem outras patologias correlacionadas com a diabetes, como a retinopatia diabética. A retina é o nosso tecido neurosensorial que consegue fazer a transformação da energia luminosa em impulso elétrico. Ou seja, é um tecido mais nobre que a gente tem no fundo do olho que faz a gente enxergar. E elas são lesadas quando tem a hiperglicemia. Tem pacientes que acabam tendo algumas descompensações, o açúcar vai lá 200, 250, 300, e isso acaba lesionando a microvasculatura dessa retina. Os vasos pequenininhos começam a sofrer. E a gente tem que acompanhar porque isso é um marcador de gravidade. Então, todo o corpo da gente acaba sofrendo com a hiperglicemia, mas no fundo do olho, aqui é uma imagem de pacientes meus que eu fiz mapeamento de retina, que a gente acaba identificando as lesões no fundo do olho, que assim como tem as lesões na microvasculatura da retina, é sinal que os outros órgãos também já estão sendo afetados. Os rins, o cérebro, coração. Então, esse é um marcador de gravidade, porque quando já está lesionando o fundo do olho, é sinal que aumenta o risco de AVC, de infarto, de doenças que podem lesionar os rins para precisar fazer diálise. A microvasculatura das periferias, principalmente dos pés, diminui a sensibilidade. Então, o olho é o que a gente acaba avaliando, mas acaba beneficiando o paciente como um todo, como uma parte clínica. A gente compartilha essas informações com o endocrinologista e o paciente que já operou de catarata, ele também tem que ser acompanhado. Então, os pacientes que têm diabetes, que já fez cirurgia de catarata, ele deve manter o acompanhamento regular, porque é uma das causas de baixa de visão. E no paciente que tem essa retinopatia, quais são as formas que pode gerar turvação visual? O paciente pode ter um quadro chamado de edema macular, que é quando tem um inchaço nessa região da retina. Ele pode ter hemorragias, que são sangramentos que existem, hemorragia vítrea, hemorragia pré-retiniana, hemorragia subretiniana. Então, acaba que existem vários tipos de acometimento que geram a baixa de visão. E cada um desses tipos existe um tipo de tratamento diferente. Talvez precise fazer laser em alguns casos, talvez precise de um remédio que injeta dentro do olho, às vezes já precisa ir direto para uma cirurgia de retina, como vitrectomia. Então, acaba que esse paciente deve manter o acompanhamento regular, mesmo tendo feito a cirurgia de catarata, porque é uma das causas de turvação da visão. Aí o paciente começa a ter um edema macular, com a glicemia está lá 300, 400, começou a embaçar, ele vem, doutor, eu acho que minha catarata voltou. Por quê? Porque ele acha que aquela turvação, por ser semelhante à turvação da catarata, é o mesmo motivo. Então, o paciente que já operou de catarata, que tem turvação, ele deve ser investigado. Outra forma de ter opacidade depois da cirurgia é o glaucoma. E por que o glaucoma é uma situação grave? Que tem que acompanhar, porque o que perde do glaucoma não volta. Doutor Ronald, eu não sei o que é glaucoma. O que é glaucoma? Vamos lá. Eu sei que não é minha especialidade, tem alguns colegas que a gente acaba compartilhando muitos casos, mas aqui eu vou ilustrar para entender o que é o glaucoma. É só para questão de informação. O glaucoma é uma doença do nervo. O nervo começa a perder essas fibras. Lembra que eu falei que a retina que acaba fazendo essa transformação da energia luminosa em impulso elétrico é como se fosse uma câmera no nosso olho. Existem as lentes, lente córnea, cristalino, existe o receptor, existe o processador que é nosso cérebro e existem os cabos de transmissão.
Esses cabos de transmissão é o que compõe o nervo óptico e ele tem várias fibras. O glaucoma é quando ele começa a perder essas fibras que conduz a energia e impulso elétrico do olho para o processador, o cérebro. Então, a gente entende que quando você não consegue levar essa informação, ele perde visão. Então, para a gente enxergar, é como se fosse uma novela. Então, se a câmera quebrar, não gera imagem. Se o processador queimar, se tiver um AVC, você pode ter o olho bom, o nervo bom, mas a imagem não é processada, você também não enxerga. E se você tiver uma lesão no nervo, seja por trauma ou seja por perda do glaucoma, você pode ter o olho bom, o cérebro bom e também não vai enxergar. E por que ele é grave? Porque o que perde não recupera. O glaucoma é uma doença potencialmente grave porque leva à cegueira irreversível. E o paciente que opera de catarata, ele precisa continuar acompanhando, principalmente aqueles que têm maior risco, histórico familiar de primeiro grau, pacientes acima de 50 anos, pacientes que têm hipertensão ocular, que é a pressão do olho mais alta, paciente que tem a escavação aumentada. Essa imagem aqui do lado, ó, é a imagem de um nervo óptico. Esse já tem glaucoma. Tem a imagem do OCT dele já comprovando que tem uma perda localizada. Mas tem pacientes que têm o nervo aumentado, mas ainda não tem o glaucoma, mas ele tem o fator de risco. Esse paciente deve continuar acompanhando porque ele tem um risco maior de desenvolver glaucoma. Então, mesmo tendo melhorado a visão depois da catarata, ele tem que continuar o acompanhamento com o médico oftalmologista. Acompanhar a visão, campo visual, ver como é que está a pressão intraocular e acompanhar o tamanho do nervo. Então, o paciente que tem a catarata e o risco de glaucoma, ele pode melhorar a visão depois da cirurgia, mas ele deve manter o acompanhamento regular, porque pode ser uma das causas de turvação visual depois da cirurgia. Então, mais uma forma de acompanhar por ser um risco de baixar a visão. E o glaucoma baixa a visão de forma permanente. Outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama de degeneração macular relacionada à idade. Então, o paciente que tem catarata, a maior parte desses pacientes são pacientes idosos. E os pacientes idosos acabam tendo o risco dessa doença, que é chamada DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Ela começa, não sei se está dando para ver bem, aqui em cima na primeira imagem, com pequenos pontos de drusas. A gente não vai entrar aqui no mérito dos riscos, dos fatores, porque existem fatores genéticos, fatores externos, existem os pacientes que acabam avançando da forma úmida, outros avançam para a forma seca, outros vai ter cicatriz, outros vai ter edema e hemorragia. Mas a gente tem que entender que esses pacientes que têm essa idade mais avançada têm um risco maior de desenvolver essa doença, chamada de DMRI. Então, os pacientes que têm a cirurgia de catarata feito deve depois continuar o acompanhamento, porque na consulta completa a gente avalia a pressão do olho, o nervo e a retina na região macular, que é essa região onde acaba tendo acometimento dessa patologia. E os pacientes que acabam tendo um risco mais elevado, com aumento de drusas, mesmo ainda antes da forma avançada, existe forma de tratamento preventivo para tentar não fazer esse paciente avançar, não ter a forma avançada, seja ela úmida ou seca. Então, os pacientes devem manter o acompanhamento com o seu oftalmologista, mesmo depois de ter feito a cirurgia, porque é uma das causas de turvação visual. Então, DMRI é uma causa grave também que pode levar à perda de visão. Outro paciente que tem um risco aumentado de lesão é o paciente de miopia. Geralmente, a alta miopia acaba tendo uma importância de acompanhamento, porque a retina desses pacientes são mais finas. E o paciente, depois que opera de catarata, o grau dele vai lá para 0. Então, o paciente tinha lá menos 10. Eu tenho pacientes que eu opero, o paciente fica lá sem óculos. Mas o olho dele ainda continua sendo um olho de míope. Então, a gente consegue corrigir o grau no momento da cirurgia de catarata, mas o olho dele, a anatomia desse olho, ainda é de um paciente míope. Então, a retina dele continua fina. Então, ele tem ainda risco de fazer pequenas lesões como roturas. Ele ainda tem áreas de degeneração que deve acompanhar. Ele tem um risco mais elevado de descolamento de retina e que esse paciente deve ser mantido acompanhamento regular
depois dessa cirurgia. Tem estudos que mostram que a cirurgia de catarata até aumenta o risco de descolamento. Alguns casos a gente acaba acompanhando de 3 em 3 meses no primeiro ano depois da cirurgia, porque existe o risco dessa retina que já é fina lesionar ou romper depois desse processo cirúrgico. Então, o paciente míope tem que ter uma atenção maior nesse acompanhamento depois dessa cirurgia. Então, é uma das formas de baixar a visão, de gerar turvação depois da cirurgia de catarata. Então, o paciente está lá, tinha grau de 15, operou de catarata, ficou com grau 0. Aí ele falou, depois de 2 anos, voltou. Doutor, esse olho eu acho que está com catarata de novo, que ele está começando a embaçar novamente. Quando a gente foi examinar, ele não estava com a catarata, porque não volta, mas ele estava já com descolamento de retina, que é mais grave. Então, esses pacientes eles devem acompanhar para não esperar buscar uma ajuda só quando baixa a visão, porque já pode ser mais grave e às vezes para tratar, o tratamento é um pouquinho mais delicado, que é um tratamento cirúrgico. Outro perfil de paciente que pode ter turvação visual depois da cirurgia é o paciente com o olho seco. O paciente, depois que opera de catarata, ele fica... Qualquer procedimento cirúrgico nos olhos gera uma sensibilidade maior. O paciente que faz cirurgia de pterígio, aquela raspagem. O paciente que faz cirurgia refrativa. Já usei o exemplo aqui de minha esposa. Ela fez cirurgia para tirar o grau. Ela tinha 3 graus de miopia. Fez a cirurgia com o Dr. Cristiano Pinheiro, meu amigo, gente boa. E aí ela fez e ficou 0. Tá 0 até hoje, viu, Cristiano? 3 anos já de cirurgia, tá ótimo, mas ela ficou com uma sensibilidade à luz e um olho seco mais intenso. Qualquer tipo de procedimento cirúrgico no olho aumenta a sensibilidade à luz e ao ressecamento. E a da catarata não é diferente. Só que o paciente, quando acaba não tratando esse olho seco, ele pode gerar turvação visual. E aí ele vai gerar, além da turvação, sintomas como olho vermelho, ardor nos olhos, coceira, intensidade na hora de ficar piscando mais vezes para tentar compensar. Mas ele também vai gerar uma turvação e o paciente pode confundir achando que está com a catarata voltando. Mas não, o paciente está ali com o olho seco precisando de um tratamento que, fazendo esse tratamento, ele melhora dessa turvação. Em alguns casos, o olho seco, quando está muito intenso, até faz mudar o grau. Às vezes a gente não passa óculos quando o paciente está com o olho muito seco, porque faz aumentar astigmatismo, dá muita irregularidade. E a gente trata esse paciente, depois de melhora com esse tratamento, que a gente reavalia e indica uma refração. Então, o olho seco é uma das causas de turvação visual nos pacientes que operam de catarata. Então é isso que eu queria trazer para vocês, trazer um pouco de conteúdo. Se você conhece alguém que teve essa cirurgia recente, que está precisando dessas informações, passe essa live para eles, encaminhe esse link, que a gente está aqui trazendo informação para desmistificar alguns conceitos como esse de que catarata volta, catarata não volta, mas é importante o acompanhamento com o médico oftalmologista de forma regular, principalmente depois que opera, porque você viu que existem várias formas, várias causas de turvação visual no longo prazo, e são coisas que não têm relação com a cirurgia, tem relação com as mudanças do nosso olho com o passar da idade. E isso deve ser acompanhado. Então, quem tiver dúvidas aí, deixa eu ver se o pessoal... Agradeço a presença de todos, agradeço também a visita. Sei que tem amigos, colegas, pacientes que acompanham o nosso trabalho, seja no momento da live ou seja depois gravado. Recebo muitos feedbacks positivos desse trabalho que a gente tem feito e fico muito feliz. Isso dá energia para a gente continuar aqui se esforçando para trazer conteúdo de valor para vocês, tá bom? Então aqui, boa noite, Dona Maria Lima, como é que tá? Minha mãe. Deixa eu ver aqui. Então, acho que não tem nenhuma dúvida. Dona Edilma aqui, a minha paciente, fez cirurgia também comigo, tá ótima. Obrigado pela presença, Dona Edilma. Tá aqui aprendendo com a gente. Então, vou aqui me despedir de vocês. Ó, o nosso amiguinho aqui ajudou hoje com muitas informações. Queria trazer aqui também que eu faço atendimento de cirurgia, sou cirurgião de catarata, trabalho com também pterígio e atendimento de retina clínica. Atendo nas clínicas de Feira de Santana, na Clinos, Hospital de Olhos de Feira de Santana, onde eu realizo minhas cirurgias. Amanhã tenho cirurgias, vários pacientes. Amanhã temos um dia dinâmico lá, como eu sempre falo. Temos atendimento na cidade de Conceição do Coité, na Clinos de Coité e na clínica Vitamed, na cidade de Tucano.
Toda semana estou presente nessas unidades, atendimento, a parte de pós-operatório, parte de cirurgia aqui em Feira de Santana. Então a gente está tendo essa divulgação de conteúdo para trazer informações para vocês e que você que depois dessa live pode encaminhar, que vai ficar salva. Vai ter pacientes que acabam tendo muitas dúvidas, pode encaminhar para pacientes que têm já esse diagnóstico, pacientes que estão em programação de cirurgia, pacientes que já realizaram a cirurgia e acham que não precisa mais ir ao oftalmologista. Seja essa pessoa que vai trazer esse paciente para poder melhorar a visão dele e não ter risco de complicações, tá? Um cafezinho aqui, ó, para a gente finalizar nossa live. Alguma dúvida, pessoal? Grato pela presença de todos vocês, viu? Então, se não tem dúvidas, encaminhe esse link para os pacientes que podem se beneficiar com essa informação. Então, eu gosto de ser instrumento de coisas positivas para as pessoas. Seja você também um instrumento de informação positiva que vai agregar na vida de quem está precisando dessa informação, tá bom? Deus abençoe vocês. Apareceu uma pergunta aqui. Maria Santana, faz cirurgia para quem tem miopia? Vamos lá. Cirurgia, você deve estar comentando sobre cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa é uma cirurgia da córnea. Essa cirurgia eu não faço. Mas pacientes que têm catarata e miopia, a gente consegue fazer a compensação sim, com o método de cirurgia de catarata, que é o implante de uma lente intraocular, que essa não é realizada em pacientes jovens. Em pacientes jovens, a gente acaba fazendo a cirurgia na córnea. Qual é a diferença? Então, vamos aproveitar ele aqui ainda. A córnea, nós temos duas lentes naturais. A córnea, que é essa da frente, tem a função de proteção e de gerar grau. É o que tem o maior poder refrativo. E essa aqui foi que minha esposa fez. Ela tinha 3 graus de miopia e ela realizou cirurgia nessa região. Existem duas modalidades, a PRK e a LASIK, a gente não vai entrar em detalhes disso, mas a gente sabe que ela faz uma abertura e expõe a região estromal e com um laser ele remodela essa lente. Ele faz uma mudança baseada em cálculos de exames bem detalhados e específicos da córnea, tendo a segurança de realizar esse procedimento, que é feita a programação cirúrgica, faz o laser e depois essa região se reptiliza e ela acaba corrigindo o grau. Existem alguns critérios de inclusão e exclusão para a cirurgia refrativa e tem que ser avaliado por quem realiza esse tipo de procedimento. Eu faço a cirurgia de catarata. E qual é a de catarata? É quando a gente faz a retirada dessa outra lente de trás da pupila, que ela opacifica, e a gente coloca uma lente dentro do olho. Mas qual lente que vai acabar gerando a melhora da visão? A gente tem que fazer alguns exames da córnea, medida do tamanho do olho. A gente utiliza um aparelho chamado de biômetro, que acaba fazendo esses cálculos e acaba encontrando qual a lente mais adequada, se precisa corrigir o astigmatismo, se tem alguma necessidade de uma lente para corrigir de longe, de perto. Isso tudo é avaliado na consulta, dependendo de como está a córnea, a retina, a pupila. Então acaba que é uma investigação que é feita para ver qual a melhor opção de correção da visão desse paciente. Essa eu realizo, que é através da cirurgia de catarata, para o paciente que deseja deixar de usar óculos, é possível através da lente intraocular. Mas são vários exames que a gente acaba fazendo para chegar nesses resultados, tá bom? Então, existe cirurgia de miopia das duas formas, do paciente de catarata e o da córnea. Geralmente, em pacientes jovens, ou aqui é realizada é essa da córnea, tá bom? Aqui, Dona Maria Lima. Doutor, eu estou com esse problema de revezamento na visão. Aqui, revezamento da visão. Então, deve ser embaçamento da visão. Então, quanto tempo que você tem de cirurgia, Dona Maria? Porque isso aí tem que ser realmente investigado. Como você viu, existem várias formas de turbação visual depois da cirurgia. Então, às vezes o paciente acha que minha vizinha limpou a lente, ela voltou a enxergar. Você teve paciente que já chegou assim, viu? O paciente chegou, doutor, eu vim só para limpar minha lente. Eu falei, por que você veio limpar a lente? Não, minha vizinha, ela fez a cirurgia, limpou a lente e voltou a enxergar. O meu também é só fazer isso. Não, não é assim. Tem pacientes que podem estar com a lesão na retina. Tanto que essa paciente, ela precisou realmente ir em um olho, no outro tem que fazer investigação de glaucoma. Então acaba que quando a gente faz
uma suspeita, a gente passa assim, a principal forma é a sujeira na lente, a opacidade de cápsula posterior, OCP, mas nem todo paciente vai turvar a visão por conta desse motivo. Então, todo paciente que está com a queixa de turvação visual após a cirurgia, como a dona Maria Lima está falando aí, ela está com embaçamento, está com problema de ver os reflexos, ela tem que ser investigada. E essa investigação é feita numa consulta completa. Então, pode realmente passar numa consulta que vai ser feito com todo cuidado essa investigação da senhora, tá bom? Aqui na clínica, outros médicos fazem correção de grau? Sim. Aí são os colegas da especialidade córnea. Lá onde eu trabalho tem uma equipe de córnea, tem a doutora Naira Mascarenhas, tem a doutora Marcela Boaventura, tem um médico que eu conheço também, o doutor Cristiano Pinheiro, que fez a cirurgia de minha esposa, que é muito bom em Salvador. Então existem vários colegas, tem aqui inúmeros nomes de colegas super competentes para realizar essa cirurgia. Então acho que é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. A sala vai ficar salva. Então, meu nome é Ronald Rocha, médico especialista em catarata e retina clínica, oftalmologista da Feira de Santana no Hospital de Olhos Clinos, em Curso do Coité, na Clinos Coité e na Vitamed em Tucano. Deus abençoe a todos, ótimo domingo, e aí vamos se preparar que amanhã tem cirurgia, a gente vai descansar para chegar com toda a energia para entregar o nosso melhor, para devolver essa visão aos nossos pacientes. Fazer uma mudança nessa vida e transformar as famílias dessas pessoas. Essa que é a nossa missão, que é promover o bem-estar através dos olhos. Isso é importante. Tem gente que me pergunta assim, por que promover o bem-estar? Por quê? Qual o conceito de saúde? O conceito de saúde é o bem-estar físico, mental e social. E através dos olhos a gente acaba fazendo isso. Então o paciente acha que às vezes o médico oftalmologista tem a função de passar óculos. Não, lá a gente acaba vendo o paciente com somatização, vem por conta de dor de cabeça e acha que é do olho, a gente investiga, ele está com um problema mais social, está com um problema na família, a gente acaba colaborando, direcionando para um atendimento com um neurologista, com um psicólogo. Às vezes o paciente está com diagnóstico de diabetes que descobre na consulta com o oftalmologista. Às vezes o paciente muda um pouco o grau, tinha lá -2 de miopia, foi para -3. A gente investiga, descobre diabetes. Então acaba que através dos olhos a gente acaba fazendo vários tipos de diagnóstico e a gente não pode olhar só para o grau. A gente tem que olhar como um paciente como um todo, que busca um médico oftalmologista, confia no nosso trabalho e a gente tem que fazer essa entrega. Então por isso que minha missão é promover o bem-estar através dos olhos. Tá bom? Deus abençoe a todos.